Alô, alô, alô. Já não está de início a mais um programa Mikita Decide. Mikita Decide que é o programa sabe que toda semana nós está trazendo temas, assuntos sobre gênero e masculinidades, cidadania ativa e desenvolvimento pessoal e social. Hoje, minha amigo e amiga, nós está trazendo mais um tema de teu importância. O tema de hoje não quer saber nada mais, nada menos sobre mulher de Cabo Verde. E com essa conversa que nós estamos atrás de hoje, eu quero refletir de onde que nós mulheres vêm, onde que nós mulheres estamos e para onde que nós mulheres estamos também. Ou seja, faz um pouco radiografia ou retrospectiva de mulher de Cabo Verde. E quando começa a paper disso, mulher de Cabo Verde, de onde que não vem? O papel disso é um pouco complexo. O papel de que mulher de Cabo Verde? Porque que existe um único mulher cabo-verdiana. Porque existem mulheres cabo-verdianas. Existe mulher de campo, existe mulher de cidade, existe mulher sem escola, existe mulher com nível de escolaridade alto, existe mulher que exerce essa função mais doméstica, existe mulher que exerce função enquanto empregada, enquanto ativista político e outros. Mas não quero falar um pouco dessa mulher de Cabo Verde em várias dimensões. De onde que não vem? Se não compara mulher hoje e mulher do passado, pode dar uma pista para não entender de onde que não vem. Não pode começar a tapar opiniões tão grande mulher, talvez minha mãe, ou mulheres de tempo de minha mãe, que era mulher doméstica, o grosso das mulheres, esta exercia essa função a nível doméstico e muitas vezes estava numa relação de casamento, mas também outras não, e que muitas vezes esta carregava grandes desafios de vida. E para não papel disso, não me hoje esta área de mulher naquela época, 30 anos, 40 anos, 50 anos atrás. Um senhor vai à consulta. Quando vai à consulta, ele tem problema. A mim está trabalhando só para sustentar a casa. E a mulher lá na casa que era empregada. Então, médico ou médica bate a perguntar por quê. Fala, que hora eu te levanta? Fala, não, eu te levanto dentro de 7 tal. E a mulher disse, dentro de 5 tal passageiro. Ele disse que cauta da paclaria, já está de pé. E tem que levantar, para preparar meninos, para preparar aquele, para preparar aquela. Ainda para preparar um café para o trabalho. Aí eu no trabalho, eu falo, não, minha mulher, ou quem vai trabalho, minha mulher está ficando na casa. Mas lá na casa, você está estando ele. Lá na casa que era empregado. E esse que era empregado, o que você? Ah, não, eu estava a preparar a menina para a escola, eu estava a preparar o almoço, e já está bate dos peças de roupa. Às vezes na mesa te prepara almoço porque meia uma hora e tem que levar o almoço lá trabalho. Quanto tempo, caminho tempo para chegar no trabalho? 30, 40 minutos. Que a mulher te leva o almoço, mas 30, 40 minutos para volta. E a hora que volta, ela sente descansa. Não, tem coach para coach, tem bate para bate, tem limária para cuidar dele. Às vezes na mesa tem uma coisa de arte, e bate a casca para vender no mercado. Às vezes na mesa está. E eu que volta de trabalho. Fala, meu que volta de trabalho, não te descansa. Que hora que tu volta? 3, 4 horas, não te descansa. Às vezes cuida de uma limária, mas às vezes mulher que cuida, mas tchau.
E noite. Noite, mulher está pronta a janta. Às vezes a janta, não está dieta. Mas eu estava dieta junto. Não, quem vai dieta ainda, ele fica só na lava a louça, lava a parte dentro de casa, toma conta de aquilo, toma conta de aquilo. E na fim, quem que está trabalhando, mas tio? Não, eu me trabalho, quem está trabalhando, a mulher que está trabalhando. História. Está fazendo sentido? Será que muitas vezes mulher que passa isso? Nós mulheres do passado, e talvez ainda um número mais reduzido, mas de nós mulheres do presente? Uma mulher que levanta 5, 6 horas por manhã, 10 horas à noite, ainda é cadeta. Uma mulher que tem 3, 4, 5, 6 meninos que cuida dele. E tem toda a tarefa doméstica que cuida dele. E ainda tem outros afazeres para o mercado, ou para apanhago, ou para bai. Será que isso está lá na casa que ele era pregado? Isso foi um pouco nós mulheres, que muitas vezes que tive oportunidade de ir à escola, porque a família optava muitas vezes entre escola de macho e escola de fêmea, posta na escola de macho. Nós mulheres do passado que tinha direitos à propriedade, porque muitas vezes propriedade de família, se falava que homem que tem herda, que mulher tem que vai herda a partir de seu marido. Isso foi nós mulheres do passado. Nós mulheres do passado foi uma mulher que muitas vezes no casamento, na relação, o que coisa cada direito, a família e a sociedade está falando que ele é cruz. É o cruz que tem que carregar. Porque aquele homem arranja 2 ou 3 outras mulheres, que ele é cruz. Aquele homem pode beber, utilizado na álcool, que ele é cruz. Aquele homem violento te agredir, que ele é cruz. Ou seja, ao longo de nossa história, nós mulheres do passado, é falado que tem um cruz para carregar. É falado, mas se função é fazer com que a família funcione, garante o normal funcionamento da família, mesmo que a outra parte caste ninguém. Isso é nós mulheres do passado. É mulher que muitas vezes cria filho ele só, sem presença de pai e sem recursos, ou com difíceis recursos. É mulher que muitas vezes marido emigra, ele fica ali para tomar conta, para espera 1 ano, 5 anos, 10 anos. O que marido bem? Sim, marido bem. Mulher de passado. É mulher que falado, mas se honra, está na sua virgindade. Ele tinha que fazer por tudo, porque tinha-se primeiro relação sexual, depois do casamento. Porque se você perde virgindade, que está chamada transbentin, aquela mulher, se aquele homem que casa com você, muitas vezes a sociedade te rotulava, você perdeva valor como mulher. Chance de ter um marido de igual para igual com outras mulheres era menos. E toda a estrutura social, econômica, política estava preparado para valorizar a partir de uma relação e de um casamento. O valor de mulher estava no casamento. Estava, mas se aquela mulher tinha um marido. Isso foi nós mulheres do passado. Escola, comer na escola. Mas a sociedade era mais homogênea.
40 anos atrás, 50 aanos atrás, mulheres entravam tudo praticamente no mesmo saco. Praticamente, tudo. Isso foi nos mulheres do passado. Mas a sociedade muda. A sociedade está num processo de mudança. E nesse processo de mudança, nós mulheres vamos à escola. Nós mulheres entram à escola junto com homens. Depois da independência, em 75, houve alfabetização em massa, para tudo telo, para todo lugar. Nós menininhas começamos a escola junto com rapazes. E hoje não temos mulher com uma escola de que homem. Se eu percebi, ainda tem mais mulher analfabeto, mas faixa etária de 35 para aí. Hoje, vou ter mais mulher na universidade do que homens. De cada 100 rapazes, 140 meninas e mulheres. Hoje, nós mulheres, você entra no mercado de trabalho de igual para igual com o homem. Porque no passado, o mercado de trabalho, principalmente o trabalho formal, era reservado ao homem. Então, hoje não tem mudança. Hoje não tem mulher que participa na política, que no passado essa atividade que era reservada à mulher. Hoje não tem mulher que participa na direção de empresa, na direção desse país, de instituições. É mulher ministra, é mulher presidente de Câmara, é mulher aviadora, é mulher professora, é mulher em todos os setores da economia e do desenvolvimento. Então hoje tem uma presença significativa de mulher, ainda que chega aquele nível ideal, mas quando não compara com 40, 50 anos atrás, não estou falando que hoje a presença de mulher é significativa. Então hoje não tem uma mudança. Hoje tem mulheres nos setores que tradicionalmente foi reservado a homens. Mulher eletricista, mulher canalizadora, mulher que está trabalhando na construção civil, mulher que está sob poste de eletricidade, de telefone, mulher engenheira informática. Os números ainda castiga paridade, mas já tem os desafios. Hoje tem mulher no desporto, um número grande de mulheres que participam no esporte, que tradicionalmente fala da área de homem. Então hoje não tem uma mudança. Hoje não tem uma presença de mulher em todos os setores do desenvolvimento. Agora se perguntam, já não está no nível ótimo? Ainda não. Mas Cabo Verde, graças a Deus, não está nesse processo de mudança. Hoje tem a volta de 50% de mulher que dirige se família só. Que não tem uma família monoparental chefiada para a mulher. Hoje tem mulher cada vez mais empoderada, que participa, que vai para bem, que toma decisões sobre sua vida, que veste roupa que crê que gosta, que vai ao ginásio, que treina, que faz esse físico, fica de forma que gosta. Hoje tem essa abertura. Essa traz nessa dimensão, por quê? Porque talvez no passado a mulher que até nem encorajava, pensava fazer isso. Nunca tinha nível ótimo. Mas já não tem caminho para não desbrava. Hoje tem mulher que está falando que está na discoteca, essa badia,
Você vai ao restaurante, você toma uma cerveja, você toma um whisky, que tradicionalmente a mulher que está fazendo isso. Então hoje tem uma mudança. E as mudanças é marcado por mudança de mentalidade. Que está acontecendo de volta de nossa sociedade e que também mulher, enquanto elemento de sociedade, está ali, avança, está ali, desfruta. Porque o desafio é para um dia não tem equidade em todos os domínios. Para que um dia não tem mulher que desfruta de igual forma que o homem, que tem acesso de igual forma que o homem, que beneficia de igual forma que o homem, e que tem controle de igual forma que o homem dos recursos da sociedade. Tem acesso, benefício e controle. São 3 conceitos fundamentais que no mês trabalha para não materializar muito mais a fundo. Porque muitas vezes tem acesso à escola, que significa uma mulher só ter benefício igual que um homem no emprego. Tem acesso ao emprego, que significa não só ter benefício de igual forma. Tem acesso ao rendimento, que significa que muitas vezes uma mulher tem controle desse rendimento. São questões muito sensíveis e que, nesse momento, eu nunca consigo explicar por causa do tempo. Mas nosso grande desafio é trabalhar para que não tem aquilo que nós chamamos de empoderamento de mulher. Para que a mulher tenha essa autonomia mais solidificada, autonomia financeira, autonomia do corpo e a liberdade de bem com bem. Nosso desafio é trabalhar mais afincado, porque se no passado minha mãe tinha que vestir 7 saias brancas, se tinha uma saia, eu tinha que ter 7 saias baixo de saia, que afirma como mulher. Hoje, nós está falando que cada um é livre para vestir. Hoje a mulher está a mar, só nesse biquíni, só nesse fio dental, só está por foto no Facebook, livre. Agora, como que a sociedade está preparada para não tentar, para não entender tudo isso? Nosso desafio trabalha para não fazer com que isso entre na nossa consciência social e coletiva. E isso é de onde que nós mulher bem e onde que nós mulher está. Mas, minha amigo e minha amiga, nós também para um curto pausa musical e nós volta já já. Já nós de volta no segundo momento desse programa Mi que te decide. E no segundo momento ali, no papo de desafios que a mulher te enfrenta hoje. Claro que desafios que nós mulher te enfrenta hoje. E por último também no que traz, claro que propostas para não mudar a sociedade. Hoje não tem alguns desafios. Não tem desafios da violência baseada no gênero, onde que um número grande de mulheres sofre de violência. Não tem violência física, não tem violência patrimonial, não tem violência sexual, não tem assédio sexual. Que infelizmente um número grande de mulheres sofre. Que sociedade que você consiga pôr um lente para hoje para entender esse sofrimento. Porque infelizmente para nós, violência é agressão. Então a violência baseada no gênero é um dos desafios que nós mulheres enfrenta na sociedade hoje. A violência, ou seja, o desafio da violência sexual,
ou do abuso, exploração sexual. Um número grande de meninas e mulheres foi abusado sexualmente na sua infância, na sua adolescência. E isso está fazendo com que muitas vezes levam cicatriz nas suas almas para a vida toda. Uma cicatriz em silêncio. Que sociedade que está conseguindo hoje? Porque para nós, abuso sexual é aras que estrilha. Que alguma literatura está falando de cada 100, pelo menos um talvez está conseguindo chegar às esferas de justiça. Que no 99 está aqui. Você falou por quê? Porque diariamente intercedem mulheres de 20, de 30, de 40, de 50 anos. E que esta mulher não foi abusada sexualmente. E às vezes é por mero vez que se abre boca para um pai pedir isso. Então não me entende que ela. Não me entende o desafio de mulher, participação de mulher na política. Que é o grande desafio. Eu não cria lei de paridade. Para não falar, mas no mês tem 40%, pelo menos 40% de mulher nos espaços de decisão. Mas ainda no mês se trabalha para não mudar a mentalidade da sociedade, dos homens e das mulheres, para que não mete paridade na mente da sociedade. Não tem desafio da paternidade e cuidado. Porque mais de 50% de menino na Cabo Verde está criado junto com esse país. Isso é um grande desafio. Muitas vezes, não tem mulher na família monoparental ou mesmo família conjugal, mas que carrega o peso da família ele só. Porque muitas vezes o outro lado não está nem aí. São desafios que não me se entende. Porque a hora faz filho, que aquela hora sabe, aquela hora não está por 7,5, ou não. A hora de cuida, a hora de tomar conta, a hora de fazer menino cria. Às vezes um lado está boa, deixa que o outro lado é só. Então não me se reflete para não entender enquanto o desafio que o dia tem. O desafio do cuidado. Porque nesse momento, nós mulheres temos 2 jornadas de trabalho, e nós homens não temos um. Numa semana, a mulher trabalha a volta de 60, 70 horas, o homem 40. Não põe na balança, não hoje. Então são desafios que ainda nós mulheres temos. Muito um desafio do rendimento. A concentração das riquezas está mais na mão de homem. Nunca tem dados a nível nacional, mas a nível internacional não está hoje, mas de cada 100 mil escudos, mulher tem 100, homem tem 900. Se não joga, quem carros, quem é que nome de quem é que está? Na Cabo Verde. Casas no nome de quem é que está? As empresas. Os mais ricos. Então não me entende que ela não percebe o desafio que nós mulheres temos na nossa sociedade. Mas nós mulheres temos frente a outros desafios.
Nós mulheres temos frente a N outros desafios. A nível de liberdade de bem e bem, a nível de liberdade de pensa, de toma de decisão, a nível de discriminação no mercado de trabalho, na política. Infelizmente, há dimensões que nós mulheres temos desvantagem. É disso que nos crepapia um pouco da vida da mulher cabo-verdiana. Mas, para não fichar, coisa que não pode fazer para não mudar essa realidade? Coisa que não pode fazer para que não tenha uma sociedade amanhã onde a mulher é mais livre, onde a mulher é mais alegre, onde a mulher é mais feliz. É possível? Muita forma é possível, sim. Para que ela não se entende o conceito gênero. Nós políticos mesmo entendem o que significa gênero. Nós líderes religiosos mesmo entendem o que significa gênero. Nós professores e professoras, comunicação social, cada um de nós. Porque no meu trabalho é para não diferenciar sexo de gênero. Sexo é dimensão biológica e gênero é dimensão sociológica. Sexo não está nasce si, não está nasce macho, não está nasce fêmea, não está nasce intersexo. Porque entre macho e fêmea tem um grande caminho. Nem tudo é macho, macho, macho. Nem tudo é fêmea, fêmea, fêmea. Tem N outras configurações. Aqui não se chama de gênero, de sexo. Gênero tem a ver com a maneira como não está. Pensa, não está age, não está sente. Enquanto no sexo. Nós grandes desafios são a perceber isso. Para que no começo até pensa, mas pelo facto de não ser diferente, o homem e a mulher, o homem e as outras categorias, antes de chegar a mulher, ou entre homem e mulher, o macho e a fêmea, as outras categorias, pelo facto de não ser diferente, mas no mesmo ser tratado como igual. Mas no mesmo se faz com que homens com mulheres, ou cidadãos e cidadãs cabo-verdianos, têm acesso de igual forma a recursos de sociedade. A educação, a política, a participação cívica, associações, a trabalho, a rendimento, a liberdade de bem com bem, quando tem acesso a ele. Nosso grande desafio é que não entende gênero, não está conseguindo trabalhar para não permitir que cada cidadão e cidadã de Cabo Verde beneficie de igual forma dos recursos da sociedade. Uma coisa é tem acesso, outra coisa é beneficia. Porque você tem acesso, porque beneficia. Não leva planeamento materno e infantil para tudo, comunidade. Está acessível. Mas muitas vezes, não pode haver pessoas que até beneficiam dele. Por quê? Porque minha marido que até deixa. Porque nunca tem capacidade financeira. Porque tem um conjunto de crenças que te limitam. Então tem acesso e benefício que é a mesma coisa. E muitas vezes pode beneficiar também, pode ter um controle sobre ele.
Então são 3 dimensões um pouco complexo que no mês se começa a papel para que não tenha mudança. Porque amigo e amiga, se não trabalha a sério, se não posta a sério numa educação onde que nunca estava educa menino para tornar mulher e macho para tornar homem, mas se não posta numa educação que não te educa ser humano, não tem grandes ganhos na nossa sociedade. Porque não percebe a educação que não tem, você está fazendo com que 97% da população que está na cadeia é homem. É esse gênero masculino que não construído. Você está fazendo com que não tem homem que sofre em outras dimensões, problema de álcool, de droga, da violência, mas também não tem mulheres que sofrem em outras dimensões. Então, se não consegue trabalhar uma educação mais equitativa, mais paritário, não está fazendo com que no tem amanhã homens com mulheres com outras consciências, homens mais presentes na vida de seus filhos, homem mais presente na vida de sua família, mulher mais livre, bem, mulher com menos sobrecarga de família e de trabalho, que está permitir desabrocha, sente bem, cultiva outras dimensões. Mulher que participa na política mais e mais ativo. Tudo isso são ganhos que o país está tendo. Porque com isso nós estamos tendo menos problema de álcool, menos problema de drogas, menos violência. Nós estamos tendo